A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 10 da Revista de Adultos da CPAD, ministrada pela professora Edla Cristina. A paz do Senhor a todos. Bem-vindos, nobres professoras e professores, a mais uma EBD Online. Hoje, a ministração da nossa pré-aula, da nossa lição de número 10. Mais uma vez, pela graça de Deus, com a nossa professora e vice-superintendente, irmã Edla Cristina. Nós vamos fazer como de costume, vamos ler o título da lição, o texto áureo, a verdade prática, depois a leitura bíblica em classe, que hoje encontra-se em quatro livros diferentes, não é? Mas nós vamos fazer essa leitura. Como o nosso quadro plano de aula é com a nossa professora, a irmã Edla Cristina, então, depois da leitura, nós faremos a oração e aí já está com a senhora a palavra para passar o plano de aula e, em seguida, a ministração da lição. Tá bom, irmã Edla? Deixa eu ver aqui quem pode orar depois da leitura. Eu vou pedir à nossa professora da classe de discipulados, dos novos convertidos, a nossa professora Genilda. Pode ser, irmã Genilda? Amém. Depois das nossas leituras aqui, aí eu vou pedir para a senhora nos conduzir em oração, e aí em seguida a nossa professora, a irmã Edla Cristina, estará com a palavra. Tá bom? O assunto da lição é a lição de número 10, o Espírito Santo, o capacitador. O nosso texto áureo diz o seguinte: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte A. A verdade prática, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Essa é a verdade prática da nossa lição de número 10. A leitura bíblica em classe, como já disse, Joel, depois Atos e, por último, 1 Coríntios. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ainda Atos, capítulo 8, do versículo 9 ao 17, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Por último, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Ora,
a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Professora Genilda, ore, por favor. Oremos, irmão. Pai, Senhor a todos. Senhor Jesus, nós te louvamos mais uma vez por estarmos na tua presença, neste momento que vamos estudar a tua palavra, Senhor. Peço a tua bênção sobre a vida de cada um que está presente nesta sala de aula, que o teu Espírito Santo venha iluminar os nossos corações para que possamos entender a tua palavra. Abençoa a tua serva que vai ministrar, Senhor, a tua palavra. Usa de uma maneira toda especial e fala conosco nesta noite, Senhor, operando em nossas vidas de uma maneira toda especial, Pai, para que possamos entender a tua palavra e transmitir aos nossos alunos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Nos abençoe nesta oportunidade. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A nossa professora, irmã Edla Cristina, está com a palavra para ministrar-nos a lição. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor e a todos e a todas, sejam bem-vindos, né, bem-vindas. E obrigada, superintendente irmão Márcio, por essa oportunidade, e a nossa professora, irmã Genilda, também. Nós vamos continuar, irmãos, na lição de número 10, né? Já lemos o textuário, a verdade prática, também as leituras bíblicas, e parabéns para quem também já leu já fez as leituras diárias até hoje, né? Então, o nosso tema é o Espírito Santo, o capacitador, e é sempre bom lembrarmos dos objetivos, né, dessa lição, que é o primeiro, é mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. Esse é um quadro aí que nós estamos mostrando, que é um quadro que representa bem, né, o cumprimento dos objetivos da lição. O segundo é explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. E o terceiro é destacar que o Espírito distribui dons espirituais com propósito para a edificação da igreja. E nós temos uma sugestão, né, pedagógica, uma sugestão de método, na verdade, de didática, né, de dinâmica, de inicial, que é perguntar aos alunos, inicialmente, né, o que o Espírito Santo representa na vida cristã deles. As classes pequenas conseguem, né, fazer com que todos os alunos falem alguma coisa, mas as classes grandes, né, em geral, alguns alunos podem se manifestar. Você pode fazer isso até mesmo em 5 minutos. E, depois disso, você pode destacar 3 palavras, veja, 3 palavras que estarão relacionadas aos três tópicos da lição, aos 3 objetivos. Então, você pode levar num papel, né, recortado, ou num papel A4 mesmo, né, escrito, 3 palavras que você pode distribuir para 3 alunos, né, e pedir que eles falem sobre essas 3 palavras. Quais são elas? Promessa, quais são elas, né? Promessa, poder e dons. Aí vocês estão vendo aí, né? Depois,
você vai fazer essa relação que está nessa imagem aí, desse fluxograma, você pode fazer essa relação. A promessa do derramamento do Espírito, que é uma promessa universal, o cumprimento da promessa, que nos trouxe poder para transformar, e os dons espirituais, que são dons, são dádivas, né, dadas pelo Espírito Santo. Depois que cada aluno falar, né, você pode também, se você tiver um quadro, você pode ir anotando as palavras que surgirem e ir fazendo um fluxograma como esse que a gente está apresentando aqui. É só uma ideia, né, não precisa ser exatamente como esse, mas uma ideia para ir valorizando o que os alunos trazem de conhecimento. Esse início de aula, ele é bem conhecido, né, da pedagogia, da psicologia da educação, porque se trata do que nós chamamos de conhecimento prévio. Um dos fatores motivacionais para a aprendizagem é a valorização do conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio? São os conhecimentos que os alunos trazem acerca de determinado tema. Então, iniciar uma aula partindo do conhecimento prévio dos alunos, valorizando esse conhecimento, faz com que o aluno crie um ponto de contato com aquele conteúdo. Então, quando você pergunta qual é a sua experiência com o Espírito Santo, o que ele representa para você, você está criando um ponto de contato com aquele conteúdo que você vai ministrar naquele momento. Isso motiva o aluno, traz uma motivação para ele, você está incentivando o seu aluno a valorizar aquele conhecimento, porque parte da perspectiva pessoal dele, então você cria esse ponto de contato. Psicologicamente, a gente espera, né, que ele fique mais motivado, são dados, né, da própria psicologia da aprendizagem, que mostram que essa criação desse ponto de contato, a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, faz com que eles se sintam mais motivados a participar da aula e despertam o interesse pelo conteúdo, pela aula que vai ser ministrada. Porque, afinal de contas, a partir do momento em que ele participou, que ele evidenciou algum tipo de conhecimento, ele faz parte da aula, ele não é um mero ouvinte, não é um mero espectador. Ele está participando daquela aula, né, do trabalho com aquele conteúdo. Então, é uma sugestão pedagógica, né, fundamentada nesses aspectos da psicologia da aprendizagem. Então, dito isso, né, podemos iniciar o conteúdo propriamente dito da lição, a introdução. Nós vemos aí, na introdução, já que vamos tratar da promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes e permanece válida, né, para todos aqueles que creem. Já na introdução, nós podemos ver aí a dupla atuação do Espírito Santo na vida do crente. Na aula passada, né, na aula 9, nós estudamos sobre o poder regenerador, a obra regeneradora que é realizada pelo Espírito Santo, né? Ele atua em nossas vidas, ele age em nossas vidas, regenerando. Então, ele tem essa função, né, na Trindade, lembrando que estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. E nos capacita também, né? Nos traz o poder, nos dá essa capacitação. Então, ele traz uma vida nova em Cristo Jesus, a vida de Deus, né, para nós, e nos reveste de poder, nos capacita de modo poderoso para vivermos uma vida cristã santificada, uma vida cristã de acordo com a vontade de Deus, e também para o serviço no reino de Deus. Porque
Jesus nos salva, nos salvou, não somente, né, para que ficássemos com a salvação para nós, mas há uma missão a cumprir, uma missão de testemunhar e de ampliar o reino de Deus, trazendo outras pessoas a Cristo. Então, nós vamos ver isso nesta lição de modo mais detalhado. Então, tópico 1, né, a promessa do derramamento do Espírito. É uma promessa de abrangência universal. O que isto significa? Os irmãos sabem muito bem, vão lembrar, né, que na antiga aliança, antes de Jesus vir, né, antes de Jesus inaugurar a nova aliança, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas com tarefas específicas, destinando a elas tarefas específicas. Nós vamos ver isso em vários momentos no Antigo Testamento. A lição traz o exemplo, né, do rei Saul, dos profetas, né, também do próprio Davi e do profeta Ezequiel e de outras pessoas que tiveram o derramamento do Espírito, né, alguns chamam de porção do Espírito, para desenvolver tarefas específicas e em momentos também específicos. Então, era pontual na antiga aliança. Porém, 800 anos antes de Cristo, o Senhor faz uma promessa por meio do profeta Joel. Ele profetizou que depois de um determinado momento na história de Israel, viria o Espírito e seria derramado sobre toda a carne. Porque esse, inclusive, é o textual, né? O que é esse depois? Nós vamos ver que no momento em que Joel profetiza, a nação, o povo de Deus, né, estava afastado e sofrendo consequências dos seus pecados. E aí, nesse momento, eles já estavam clamando ao Senhor por perdão, eles estavam passando pelo ataque, né, de gafanhotos e outros castigos, podemos dizer assim. E o profeta Joel foi levantado para profetizar, para dizer que eles precisavam se converter, voltar, abandonar a idolatria, cumprir os mandamentos do Senhor Deus. E ele diz, olha, é de ser que depois, né, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Foi neste contexto, né, nesse contexto que Joel profetizou. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos, como os irmãos podem depois meditar nessas referências bíblicas que estão no texto da lição. E é o mais importante, irmãos, nesse tópico, nesse subtópico, né? É destacar a expressão sobre toda a carne, porque ela aponta para essa abrangência universal. Na antiga aliança, eram para poucas pessoas essa presença, né, mais efetiva, essa atuação do Espírito Santo, e Joel já indica que haveria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, não haveria mais distinção, nem barreiras. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor receberiam esse poder, receberiam o Espírito Santo. Agora, é muito importante também notar, né, não é todo mundo, qualquer pessoa também, como pregam algumas religiões, mas é todo aquele que invocar o nome do Senhor. O que significa que são aquelas pessoas que recebem com fé, como nós estudamos na lição passada, a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da vida delas, e tem o desejo de fazer a vontade de Deus, de obedecer, de servi-lo e de andar em santificação. Em outras palavras, são as pessoas nascidas de novo, regeneradas.
No tópico 2, nós vamos ver aí, né, uma promessa com ação sobrenatural. Então, no momento em que essa promessa é feita, o próprio profeta Joel já afirmava que haveria manifestações visíveis desse cumprimento. Então, haveria sinais que são visíveis, mas são sinais sobrenaturais. E isso é muito importante de nós destacarmos aqui, porque nós estamos estudando, irmãos, a partir da nossa doutrina, como diz bem o comentarista, pastor Douglas Batista, a partir da ortodoxia pentecostal. Nós somos pentecostais. Então, nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais. E nós primamos pela doutrina pentecostal, pela ortodoxia da doutrina pentecostal. Então, muitos vão dizer, os dons espirituais, eles são talentos que nós desenvolvemos e que o Espírito Santo nos dá capacidade para ser um músico, para exercer algum tipo de função na igreja, ou até mesmo algum talento humano. Nós não estamos negando que isso venha de Deus, né? E que seja também a capacitação do Espírito Santo. Isso está lá em Êxodo, né? Mas não se refere à manifestação dos dons espirituais depois, né? Ou no momento do batismo no Espírito Santo. Não. Nós cremos que são manifestações sobrenaturais. Elas não são no campo natural, elas não estão no campo humano. Elas são exclusivas, né, da parte de Deus, então são manifestações visíveis sobrenaturais. Amém? E o profeta já diz, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Ora, a profecia que seja a manifestação da palavra de Deus de modo sobrenatural ou a previsão do futuro, né, profetizará o que ainda vai acontecer, só pode vir do próprio Espírito Santo. Né? Vossos velhos terão sonhos, que aí sonham como revelação, e vossos jovens terão visões. São experiências, né, são manifestações sobrenaturais. Então, isso é muito importante de nós destacarmos aqui. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, diz o nosso comentarista, o agir de Deus se manifesta com propósito e com poder. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Veja, como pentecostais, é nosso dever desejar a manifestação do Espírito Santo. Desejar e buscar o derramamento do seu poder na vida de todas aquelas pessoas que ainda não têm essa manifestação. E todo crente deve buscar uma vida de comunhão e santidade, porque é essa vida, né, que produz essa manifestação. Para que nós sejamos esse canal de manifestação dos dons do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, nós vemos, né, pessoas que não têm o mínimo interesse. Elas frequentam a igreja, elas vão para as reuniões, mas não há nelas nenhum desejo, nenhum interesse de ser sensível ao Espírito Santo e de que por meio delas seja manifesto, né, ou haja manifestação dos dons espirituais. Então, essa lição é muito importante, nós precisamos, a cada dia, né, falar mais sobre isso e ensinar. Uma promessa para os últimos dias. Ora, nós vamos ver aí que o profeta Ezequiel, essa profecia é tanto para aquele momento, quanto tem um cunho escatológico.
E escatológico por quê? Porque naqueles dias, nesse vocabulário da antiga aliança, como está na revista, nossa revista, se refere à era messiânica, né? Então, a era messiânica inicia com a encarnação de Jesus, com o início da sua vinda aqui na Terra, da primeira vinda, e vai culminar, né? Esses dias eles prosseguem e eles vão até a segunda vinda de Jesus. Então, essa expressão naqueles dias, né, se refere a esse tempo específico. O profeta Joel diz: naqueles dias derramarei meu espírito. Então, é uma profecia, uma promessa que foi feita pelo próprio Deus por intermédio desse profeta e que vai iniciar com o advento do Messias. E aí Pedro vai no seu sermão, quando o Espírito Santo é derramado, a igreja primitiva ali reunida recebe, né, e eles começam a falar em outras línguas, e muitos ficam perplexos, aqueles que estavam olhando, né, viram ali, não entendiam o que estava acontecendo, e o apóstolo Pedro, os irmãos sabem, vai se levantar, vai fazer o seu sermão, né, vai fazer a sua pregação, e vai dizer: olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa que foi feita pelo profeta, né, Joel. Então, a própria Bíblia, o próprio texto bíblico faz referência ao cumprimento dessa promessa, né? Então, eles começaram com a vinda de Jesus, com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo, está em João 15, 26. Um aspecto muito importante, né, a descida do Espírito Santo inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Então, é isso que eu estou falando, né? Então, inicia lá na era messiânica, e nós aí estamos nessa era. Então, é para esse tempo, é para esses dias, né, essa promessa prossegue. Não ficou no passado, não cessou. Não foi só para aqueles irmãos ali que estavam reunidos no cenáculo, não. É para nós. Então, ela vai prosseguir até que a igreja seja arrebatada. E outro ponto que nós precisamos destacar em nossas aulas, né? A descida do Espírito Santo inaugurou a igreja. Então, essa também é uma doutrina nossa, né? Um ponto da nossa doutrina, que inclusive está na nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, quando fala sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons do Espírito e também sobre a igreja, no momento que a igreja é inaugurada. Então, o comentarista repete isso várias vezes, que a descida do Espírito Santo inaugurou a igreja e a sua atuação é contínua. É interessante notar, irmãos, algo que é bastante rico. Mateus utiliza a expressão eclésia, mas Lucas, no Evangelho, não utiliza essa expressão, que é traduzido, né, para o português como igreja, a palavra igreja, que significa chamados para fora. Lucas escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos, como os irmãos sabem. E no livro de Atos, ele utiliza várias vezes a palavra eclésia. Então, o que os teólogos dizem, né, indica que a partir daquele momento, né, em Atos, é que nós temos a inauguração da igreja e
os atos do Espírito Santo no desenvolvimento, no cotidiano dessa igreja. Então, é bem interessante nós observarmos isso. A promessa é válida para todos os que creem em todos os tempos. Nós vimos isso em Atos 2, 39, né? Então, é para nós, para os que vêm depois de nós. É uma promessa que continua atual. Dois, o cumprimento, poder para testemunhar. Atos capítulo 1, verso 8, diz que a promessa de receber poder era para que nós pudéssemos ser testemunhas, e sereis minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo veio com o poder do alto, é o primeiro subtópico do tópico 2. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Nós vemos claramente aí a Trindade, né, também nessa obra do Espírito Santo, que é a obra capacitadora. Nós vimos na regeneração e vemos agora na obra capacitadora. Esse revestimento, nessa palavra, revestidos, né, traduz esse verbo grego, está aí, os irmãos podem ler, né? Que significa vestir-se como uma armadura. Ou se entrar numa roupa, né? Usar uma roupa, ser envolvido, né? Com uma armadura. Então, esse que é o significado, é o sentido dessa expressão. E isso aponta, voltamos a frisar, para uma capacitação sobrenatural. Não tem a ver com o desenvolvimento dos meus talentos, né, das minhas habilidades humanas, físicas. Não, é uma capacitação espiritual e sobrenatural, que vai agir no mundo sobrenatural. Algumas pessoas têm alguns talentos, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né, não que eu tenho. Eu tenho capacidade, eu aprendo música muito facilmente, né? Tem pessoas que têm ouvido absoluto. Eu aprendo muito rapidamente vários instrumentos e tenho essa facilidade. Nós não estamos dizendo que isso não venha de Deus, né? É da parte de Deus também. Mas não é um dom espiritual desse ponto de vista. E não é dessa capacitação que nós estamos falando. Eu vou buscar uma capacitação para aprender isso ou aquilo outro. Isso é uma capacitação humana. Essa capacitação que estamos falando, ela vem diretamente do alto. Uma capacitação espiritual e sobrenatural. E aí pode funcionar dessa maneira. Você toca bem, você aprende com facilidade a tocar um instrumento, você é um excelente músico, mas você, revestido do poder, você não vai simplesmente tocar. Você vai ser usado pelo Espírito Santo, né, com o seu poder para, de maneira sobrenatural, alcançar vidas, tocar vidas, libertar. Nós cremos dessa maneira, né? Da mesma forma, você pode falar bem, você pode ser eloquente, mas se você não tiver o poder do Espírito Santo, essa eloquência vai ser simplesmente humana. Ela não será espiritual. E aí, a outra palavra muito conhecida, né, que está neste texto, de Atos, capítulo 1, versículo 8, e em outros textos, como nós estamos vendo aí, que é a palavra poder, né, o dunamis ou dinamis, que nós conhecemos bem, que é essa palavra que tem o sentido de força, né, de explosão, que dá origem à palavra dinamite. Então, esse poder
ele é para resistir o pecado, está em Romanos capítulo 8, verso 13, é o poder que Paulo fala, e o pecado não terá domínio sobre vós. Esse poder que o Espírito Santo nos concede, a partir do momento que ele habita em nós, para que possamos dizer não às tentações. Ele nos capacita para isso. Mas também é para proclamar o Evangelho e com a autoridade para operar milagres, sinais e maravilhas. E da mesma maneira, para edificar a igreja. Glória a Deus, né, irmãos? Que nós temos esse Espírito Consolador em nossas vidas, junto conosco, todos os dias. Ele não vem nos visitar. Jesus prometeu que ele está conosco. Ele estaria conosco e está até a consumação dos séculos, desde que nós vivamos uma vida de acordo com a sua vontade, agradando a ele. Vamos ver agora os sinais da descida do Espírito Santo. Né? Como falamos, lá em Joel, a promessa já indicava que haveria sinais visíveis, sobrenaturais, da descida do Espírito Santo, da promessa, né, se cumprindo. Atos, capítulo 2, né, especialmente o verso 2, evidencia exatamente isso. Os sinais sobrenaturais que marcam o advento do Espírito Santo. E aí nós temos, né, são sinais audíveis e visíveis. As pessoas ouviram e viram manifestações sobrenaturais da descida do Espírito Santo, né, da obra do Espírito Santo. Um som, eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso. Não sentiram vento, né? Não viram vento, não sentiram vento. Elas ouviram um som, houve um som como de um vento veemente e impetuoso. Há algumas traduções, né, que dizem que elas ouviram ruído como de uma agitação de um vendaval. Aqui em Manaus, nós não graças a Deus, nós não vemos muito assim, a manifestação do vento. Mas eu já morei em uma cidade que era muito forte, fazia muito frio, então, quando ia chegando o inverno, o vento era muito forte. Eu morava num prédio e o vento, a gente dizia que o vento cantava, né? Assobiava, fazia barulho, e vinha com aquele som forte, ele batia na janela e fazia um barulho grande. E aí eu sempre pensava no dia de Pentecostes, e sempre me vinha a imagem do dia de Pentecostes. Então a gente ouvia o som do vento. Acredito que os irmãos também já tenham tido essa experiência. Não foi na tradução mais literal, a ideia é essa, né? Um som como de um vento forte, uma rajada de vento. E há uma tradução literal do texto tradicional que é bem interessante. É um rajar de vento contínuo, é como se alguém tivesse soprado de uma vez e aquilo tivesse ficado ali, e aquele som invadiu, né, a casa toda, como diz a Bíblia. E foram vistas, o que foram vistas? Línguas repartidas como que de fogo, né? Línguas repartidas como que de fogo. Então, línguas como que se fossem de fogo. E essa é a tradução mais literal, digamos assim. E aí o comentarista vai dizer, né, que nós vimos na lição passada, que um dos símbolos, os símbolos do Espírito Santo, nós temos, né, o vento e fogo, e cada um tem a sua representação.
Aliás, na lição passada não, na lição retrasada. Então, nós podemos ver aqui que o comentarista diz, né, que essa representação indica a presença criadora de Deus, né, o seu sopro, a sua impetuosidade, e também a purificação, porque um dos símbolos do Espírito é o fogo, que indica a purificação, mas também a força, né, o poder dele. Isso que nós podemos entender. Aí está, né, o que eu estou acabando de falar. E o que a gente pode destacar? Esses sinais particulares, eles não se repetiram posteriormente, porque eles eram para indicar o cumprimento da promessa e o derramamento do Espírito Santo. Então, esse momento se tratou de um evento solene único. Não significa que não possa acontecer, mas não é uma condição determinada pela Bíblia para que se diga, não, o Espírito Santo só está se manifestando se acontecer isso. Não. Né? Nós tivemos essa manifestação sobrenatural naquele dia, e o comentarista diz, né, que é um evento único. Então, ali no Pentecostes, a igreja, revelada como o corpo de Cristo, foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Passando aí para o subtópico 3, né? A evidência do revestimento de poder. Aqui, irmãos, nós precisamos, então, falar, né? Vamos dizer de modo enfático, né? Embora todos nós saibamos, mas, como eu sempre digo, né? Com o advento das redes sociais, nós temos muitas pessoas pregando o contrário, ensinando, né, doutrinas que não estão de acordo com a ortodoxia pentecostal. Então, é importante nós repetirmos, sim. O revestimento de poder veio com um sinal específico, o falar em outras línguas. Né? Esse falar em outras línguas está explícito em 3 registros, aí no livro de Atos. Então, biblicamente, nós, das Assembleias de Deus, de acordo com a ortodoxia pentecostal, cremos, né, pregamos e defendemos que a evidência física, visível, aí vejo, né, audível do batismo do Espírito Santo é o falar em outras línguas. Então, quando é que uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Quando ela fala em outras línguas. Ela pode se alegrar, né? Emitir algum som, gritar, às vezes isso acontece, a pessoa sente aquele poder, sente aquela alegria, mas se ela não falar em línguas, em outras línguas, ela não é batizada no Espírito Santo. Nós cremos assim. Quem não crê, não está crendo de acordo com a ortodoxia pentecostal, especialmente das Assembleias de Deus. Amém? 3, a continuidade do derramamento do Espírito. Antes de passar aqui para a extensão da promessa, só falar um pouco ainda do falar em outras línguas, rapidamente, né? Nós, pelo menos, comumente falamos línguas estranhas, mas é bom também pontuar que essa tradução ela foi feita, e aí eu tive o cuidado de consultar outras traduções que eu tenho, não são muitas, mas eu tenho algumas, né? Algumas traduções que tem do grego e também do aramaico, né? Do hebraico, a peshita, e algumas traduções antigas trazem a expressão línguas estranhas, mas a tradução mais próxima do original, mais correta, é outras línguas.
Por quê? Porque explica que os falantes, naquele momento, quando eles receberam o dom do Espírito, eles falaram em línguas que eles não falavam naturalmente. E naquele momento, as pessoas que estavam ali, que vinham, né, como era a festa, o dia de Pentecostes, era a festa de Pentecostes, judeus que moravam em outras localidades vinham para Jerusalém. Prosélitos, né, aquelas pessoas que estavam, que se converteram ao judaísmo, estavam aprendendo, vinham de outros lugares, né, gregos e outras nacionalidades. Eles ouviram os irmãos glorificando a Deus, falando das maravilhas de Deus nas línguas deles. Então, eram outras línguas, diferente do que o falante, né, da sua língua nativa. Então, a tradução mais indicada é outras línguas. E o comentarista chega a dizer que a palavra estranhas não está no grego, né? É uma adição interpretativa. O tradutor quis tornar mais fácil para nós entendermos, falando em línguas estranhas, é uma língua diferente, né? Uma língua desconhecida do falante. E também pode ser no dormente, como não acontece nas igrejas, né? Em geral, a pessoa está falando línguas estranhas, se não for ninguém ali souber, né? Ninguém ali conhecer aquela língua, é uma língua estranha para todas as pessoas que estão naquele momento lá. Então, voltando aqui, né? Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo, né? Então, existe uma extensão dessa promessa. Essa é uma experiência que não foi vivida só por aqueles irmãos. O dom não ficou restrito àquele evento histórico. Ele é estendido a cada crente cada pessoa que se arrependendo, nascendo de novo, é regenerado, pode receber o dom do Espírito. O Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Essa diversidade diz respeito à variedade de dons, de operações e ministérios. Então, o Espírito Santo também, ele capacita ministerialmente. Nós não estamos falando aqui somente dos dons, né, das 9 manifestações descritas na Bíblia, nós também estamos falando da capacitação ministerial do Espírito Santo, embora aqui a ênfase seja assim, sejam os dons espirituais. E aí algo que a gente tem que destacar também: a Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, o Filho dirige os ministérios, né, e o Pai opera os resultados. Isso indica a riqueza da igreja, como a igreja é capacitada por Deus, na pessoa do Espírito Santo, para fazer o reino de Deus crescer, para alcançar vidas, para que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus, né? Então, aqui nós vemos a harmonia trinitária nesses 3 momentos aí, nesses 3 elementos, né? O Espírito distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Aqui acho que está repetido, vou passar, né? Aqui nós já falamos também, nós temos as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência é contínua, e tudo isso resulta numa igreja cheia de poder, ligada a Cristo, que é a cabeça, né? E, finalmente, irmãos, os dons espirituais que representam a manifestação sobrenatural
do Espírito Santo, né, isso é bom a gente dizer, os dons espirituais não estão, podemos dizer assim, na capacidade humana. Nós não podemos controlar nós podemos, mas não podemos utilizar os dons espirituais ao nosso bel prazer. Eles são para a edificação da igreja. Nós lemos lá na nossa leitura bíblica, né, o último versículo da nossa leitura bíblica trata disso, 1 Coríntios 12. Então, nós vamos ver o verso 7, né, para que for útil, o Espírito Santo distribui os dons para que for útil para a edificação da igreja. Tá? Então, o objetivo do Espírito Santo, ao distribuir os dons espirituais, que são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, em situações específicas, é para a edificação da igreja, para a glória de Deus. O Senhor Deus é glorificado quando os dons espirituais são manifestados. Jesus é glorificado, Jesus é exaltado quando os dons espirituais são manifestos na igreja. Então, não é para o nosso próprio proveito. Eu não posso, eu vou profetizar aqui para os irmãos, porque eu quero profetizar. Não. Eu já vi, né, alguém perguntando para uma pessoa, você fala línguas estranhas? A pessoa disse, sim, eu falo. Então fale aí. Aí a pessoa falou, não, mas não é assim. É um dom do Espírito Santo que se manifesta de acordo com a sua vontade em situações específicas para pessoas específicas. Então, não existe essa possibilidade. Eles não são para a ostentação pessoal, eles são para o serviço do reino, para a edificação da igreja e para a glorificação de Cristo. Então, essa ação é soberana, né, do Espírito Santo. O texto diz, e os reparte soberanamente a cada um como quer. É claro que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha, né, que devemos buscar os melhores dons. Melhores, porque há melhores dons. Ele fala, né, que o dom de profecia é superior porque comunica uma mensagem clara. Então, ele tem uma superioridade nesse sentido. Mas os melhores dons também significa para o exercício do ministério que você também foi capacitado pelo Espírito Santo para desenvolver aqui na Terra. Então, um pregador, né, uma pessoa que prega, foi chamado para pregar, ele busca os dons que são melhores, né, para o exercício desse ministério e para a edificação da igreja. O que é chamado para exercer misericórdia, que é um dom ministerial, vai buscar os melhores dons que vão também auxiliá-lo no exercício desse ministério. Isso tudo promove a edificação da igreja, o crescimento do corpo de Cristo, o fortalecimento do corpo de Cristo. E atenção, já finalizando, quando eu li isso, eu fiquei bem preocupada, né? A finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais, quer dizer, saber da finalidade dos dons, compreender que o Espírito Santo é soberano, né, na manifestação desses dons, entender isso, nos protege desses dois perigos, que são, primeiro, a soberba, que transforma o motivo em vanglória, né? Então, eu sou usado pelo dom de profecia, eu sou usada pelo dom de profecia, eu sou usada com o dom de profecia, o dom de profecia se manifesta na minha vida, o dom de variedade de línguas, não é objeto da lição tratar dos dons, tá, irmãos? Mas nós estamos falando. E aí eu vou me vangloriar disso. E alguns, não na nossa igreja, graças a Deus, né?
Alguns chegam a comercializar esse tipo de manifestação, e esse é um perigo. E o outro perigo é a negligência, é aqueles que negligenciam os dons espirituais. Eu não digo nem enterrar o dom, porque como é uma manifestação sobrenatural, depende exclusivamente da vontade do Espírito Santo. Mas muitas pessoas negligenciam, não buscam, não sentem o desejo, não querem ser usados, não dão lugar ao Espírito Santo, entristecem o Espírito Santo. É tanto que o apóstolo Paulo fala, né, não desprezeis as profecias e não extingais, né, não extingais o falar em línguas, não devemos proibir o falar em línguas, não devemos fazer a extinção dessa manifestação. Então, nós não podemos negligenciar os dons. Nós precisamos exercitar essa busca e estar à disposição do Espírito Santo com humildade e com amor. Concluindo, né? O Espírito Santo é o capacitar divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Então, isso também não ficou somente para os pioneiros das Assembleias de Deus, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os jovens, para cada um de nós, para os idosos também, para os anciãos. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal, ele é uma testemunha viva desse poder de Deus no mundo. Ele precisa ser cheio do Espírito, precisa estar à disposição do Espírito para que os dons se manifestem. Então, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito. A salvação é uma bênção, a maior bênção, né, que podemos receber da parte de Deus. E junto com ela temos o batismo no Espírito Santo, o revestimento do poder que está à nossa disposição. Só nós buscarmos. Amém, meus irmãos? Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Deus abençoe.